E o BNDES anunciou recentemente uma nova linha de crédito para MEIs e micro, pequenas e médias empresas. São 21 bilhões de reais com prazos e condições de pagamento diferenciados. Como captar esses recursos e quais os benefícios são assuntos da conversa que tenho agora com o assessor econômico da FEComércio de São Paulo, Fábio Pina. Bom dia, Fábio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, obrigado, viu, pela disponibilidade e a sua gentileza de conversar com a gente. Fábio, me diga, o que tem de diferente nessa nova linha de crédito do BNDES? Tem um volume de recursos estritamente direcionado para pequenas empresas e para MEIs, o que é muito importante, até porque, na realidade, grande parte das pequenas empresas e grande parte dos MEIs tem problemas no sistema financeiro comum para captar recursos e empréstimos para suas atividades, seja capital de giro, ou seja, alguma ampliação, algum investimento necessário, por conta da falta de garantias. E aí, você tem um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? O S é o social. E isso é relevante na política do banco, e para que isso efetivamente chegue na sociedade, eu tenho que pensar nos pequenos que não têm acesso ao mercado tradicional de crédito. E isso que é a diferença. Claro, a gente ainda vai passar, a capilarização desses recursos se dá pelo sistema financeiro normal, mas tendo o BNDES aportado esses recursos, os bancos vão ter que captar desses recursos para emprestar para as pequenas empresas. Então, amplia a oferta e prazo também, né, Fábio? Amplia a oferta, amplia prazo. O Pronamp foi um bom programa, em especial, novamente, para as pequenas empresas, justamente porque ele dá garantia para os bancos poderem emprestar. Claro, tem regras, né? Não é garantia, posso emprestar mal, não é isso. E o lado inteligente desse instrumento é fazer com que eu empreste mais, melhor, mais facilitado, com mais prazo, mas, ao mesmo tempo, eu tenha um mínimo de critério para não jogar dinheiro público fora. Então, eu acho que é o sistema mais adequado para você tratar as pequenas empresas que necessitam de empréstimos, necessitam de crédito, necessitam investir, e muitas delas necessitam, às vezes, de caixa, de capital de giro. E são empresas economicamente viáveis, mas às vezes financeiramente, naquele momento, elas não estão capitalizadas. Ou seja, eu posso matar uma pequena empresa que tem viabilidade no longo prazo porque ela não conseguiu ultrapassar a barreira do curto prazo. E aí isso gera uma série de problemas, né? Aumenta desemprego, é um problema social muito grande se eu não consigo desenvolver as pequenas empresas. E, novamente, um dos calcanhares de Aquiles das pequenas empresas é o acesso a crédito no sistema financeiro. Mas aí, qual é o critério, então, para participar deste programa, para requerer o empréstimo? Bom, você precisa estar enquadrado em pequena ou microempresa ou MEI, né? Esse é o principal critério. E aí você tem, inclusive tem algumas regras que facilitam para você não ter que passar por todos os trâmites que você passa normalmente, inscrição em dívida ativa, uma série de coisas que são dispensadas, mas você vai ter que buscar esse crédito no sistema financeiro normalmente. Agora, isso normalmente leva algum tempo entre o sistema financeiro conversar entre si e com o BNDES. Mas é um programa que já deu certo, o Pronamp já deu certo no passado, teve um bom retorno dessas empresas, resguardou muitas das pequenas empresas, em especial na crise da pandemia, e eu acredito que ele possa ser um programa perene, muito importante para o país, para que a gente amplie a longevidade das pequenas empresas, né? E dos MEIs também, e que a gente, no futuro, possa pensar em como a gente transformar uma MEI numa pequena empresa numa média empresa e assim por diante. Pois é, e comparando com as linhas tradicionais de empréstimos também, é bem mais vantajoso, mais seguro também, né, Fábio? Como é que você Bom, avalia? o prazo mínimo de carência já é um primeiro aspecto muito importante. Eu vou dar um empréstimo, por exemplo, de capital de giro para um MEI e cobrar no mês seguinte, não começa a fazer muito sentido. Então, eu tenho 12 meses de carência. A taxa de juros é uma taxa de juros mais baixa do que essas empresas conseguiriam no mercado. E o prazo total, aí depende de cada um, né? Depois eu posso não tomar um empréstimo por prazo total. Mas o prazo máximo total possível para as empresas pagarem esses recursos também é bastante maior do que ela encontra no mercado. Ou seja, é uma solução de crédito adequado para tratar as pequenas empresas de forma diferenciada, como inclusive é exigido na legislação.
Certo. Bom, só para a gente lembrar, é um recurso disponível pelo BNDES, mas ele vai ser distribuído em outros bancos credenciados também, né? Sim, na realidade, a capilarização, em especial, quem consegue tomar dinheiro no BNDES diretamente são grandes empresas com grandes projetos. Não é o caso do MEI, né? Você não tem agências do BNDES onde um senhor e uma senhora que tem um pequeno negocinho vão pedir esse empréstimo. Eles vão nas agências dos seus bancos, dos bancos credenciados, não são todos, mas há muitos bancos, a maior parte dos CPFs está do CPF CNPJs está vinculado a pelo menos um desses bancos credenciados. Certo. Fábio, aproveitando já a sua estada aqui com a gente, essas mudanças no Pronamp também louváveis, né? Melhora esse aumento de prazo, né? Aprovado agora pelo governo federal, né? Eu sei que a FEComércio aí teve uma briga boa, uma luta grande para tornar permanente esse programa, então é mais uma vitória, né? É uma vitória. A luta foi para tornar permanente e para, de fato, quais são os problemas? A taxa de juros é enorme no mercado financeiro. E para a pequena empresa, ela não é só enorme, ela é basicamente impossível, porque exige garantias. Os prazos são curtos e não há carência. O Pronamp tem uma taxa de juros muito mais baixa, adequada a essas empresas, tem carência, tem prazo longo e as garantias estão sendo dadas ali atrás pelo BNDES e por outros mecanismos, o que faz com que os bancos acabem emprestando esses recursos para as pequenas empresas. Então, na prática mesmo, é a diferença entre ter e não ter crédito. Né? A existir o Pronamp permite com que as empresas tenham crédito. Que bom. Certo. Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio SP, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Até mais.